Jesus explica o dom da cura. Estes são os pontos que devem ter em conta. 1 de outubro de 2015. Palavras de Jesus transmitidas pela irmã Claire. Claire começou. O Senhor está conosco esta noite para nos ensinar e encorajar. Ele abordou alguns pontos sobre a cura que são importantes para nós, pelo que estou muito grata. Eu disse, aqui estou, Senhor. Estava à tua espera. Desculpa. Não há necessidade. Agora estás revigorada e a dor que sentes é pelos outros. É por isso que não desaparece. Sim, a minha fibromialgia estava muito intensa esta noite. Agradeço-te, Senhor, pelo aviso prévio. De nada, minha querida ovelhinha. Agora sou uma ovelhinha? És tu, sem dúvida. Isso pode ser um pouco difícil, sabendo o que acontece aos cordeiros na Bíblia. Isso pode ser um pouco difícil. Nada que já não estejas habituado. Por onde quer que tenhas ido, as pessoas ou ficavam entusiasmadas contigo ou rejeitavam-te. Não é bom ter uma comunidade, uma verdadeira comunidade de crentes que te amam como se fosses minha propriedade. Suponho que isso mostre que todos pertencemos à mesma família, Senhor. Sim, é verdade. O meu coração sofre por aqueles que estão afastados, tal como o teu também sofre. Mas essa é a consequência do livre-árbitro. Até mesmo rejeitar as minhas boas dádivas. Senhor, não me lembro de ter sentido dor maior no meu coração do que quando as pessoas te rejeitam, apesar de tu as teres chamado para algo superior e de lhes teres oferecido tanto. De certa forma, é devastador. Sim, podes encarar as coisas dessa forma, mas isso não é necessário, Claire. Tenho outros que estão à espera, ansiosos por essas graças, e eles vão usá-las da forma correta. Há sempre outra alma à espera dos meus dons. Agora, quem veio todos com o dom da cura, gostaria de vos esclarecer sobre o que podem esperar. Sereis hostilizados pela família e pelos parentes, pois nenhum profeta é honrado, a não ser na sua própria casa. Mas não digo isto para vos desanimar. Alegramo-vos antes, pois é assim que as pessoas sempre trataram os seus profetas e mestres. Na verdade, o testemunho deles contra vós é o meu testemunho de que estou convosco. Não seríeis combatidos se não fosseis perigosos para os maus. Quero dizer-vos aqui, portanto, a resistência ao vosso dom e vocação é o meu selo de autenticidade que prova que são verdadeiros. E aqui ele fala à noiva, fala a todos nós sobre o dom da cura e como este irá afetar as relações com a nossa família e com as pessoas que nos são próximas. Além disso, há certas frases que o inimigo sussurra ao vosso ouvido para vos impedir de orar. A primeira e mais importante é: e se não funcionar? Então terás feito figura de parvo. A vossa reação a estas palavras determinará se ireis ou não agir com este dom que opera em vós. O medo da derrota, do fracasso e do escárnio é o principal obstáculo que o inimigo usa contra vós. Porquê? Porque a conformidade significa segurança. É acolhedora, amigável, protetora e convidativa. Mas quem nada contra a corrente está exposto a olhares críticos, dúvidas, ceticismo e rejeição. Por isso digo-vos agora, minhas noivas, é com isto que tendes de lidar. Tereis de superar a necessidade de seres aceites e o medo da rejeição. Satanás conta com o vosso medo da rejeição para vos impedir, antes mesmo de teres começado.
Na verdade, algumas de vós estão a lutar com esta questão neste preciso momento e perguntam-se se querem mesmo este dom, devido às lutas que ele acarreta. Posso dizer-vos como podem superar isto? Se amarem os outros mais do que a vós próprios, darão um passo em frente, mesmo que isso signifique falhar. Aqueles de vós que venceram os seus desejos carnais de serem aceites irão lidar bem com este dom. Mas não pensem, nem por um minuto, que não serão tentados a retrair-se. Sereis postos à prova até aos vossos limites. Quando o amor e a compaixão vos dominarem, a unção será atraída com maior intensidade. Se sentirdes pouco amor e compaixão, mas mesmo assim sairdes para servir, a vossa obediência também atrairá fortemente a unção. Conheço a natureza humana. Sei como podeis ser inconstantes e volúveis, por isso tomei providências para vós. O próximo obstáculo que vos será lançado é: isto não vai funcionar. Não acreditas mesmo que Deus a vai curar, pois não? Quem pensas que és? Não és nada de especial. A vossa resposta a isso deve ser uma firme determinação e a declaração de que eu habito no vosso corpo. Eu habito convosco no vosso coração. Eu vivo ali, e vós saís em obediência, e a obediência eu abençoo sempre. Mesmo que não sintam nada, os vossos sentimentos não são necessários para a cura deles. Prefiro trabalhar através de vós de forma totalmente impassível, sem qualquer ostentação, o que apenas alimenta o orgulho no receptáculo. Se não sentem nada ótimo, são eles que precisam de cura. Vós sois apenas os meus enviados, não sois os curadores. Noutras ocasiões, sereis dominados pela sensação da minha presença dentro de vós, ao ponto de as vossas mãos ficarem quentes e formigarem. Esta é uma manifestação genuína de que o dom está em ação. A vossa fé é a chave. Se acreditarem em mim e acreditarem que eu sou fiel à minha palavra, testemunharão inúmeras curas, apesar do cepticismo deles. Não se surpreendam se os sintomas dela começarem a manifestar-se em vós, e não se surpreendam se por vezes for necessário um sacrifício. Ensinei-vos a cruz de Simão. Isso é muito real. E quando rezardes pelos outros, especialmente por alguém em particular, então posso permitir que alguns sintomas desagradáveis se manifestam no vosso próprio corpo. Pode acontecer que levem durante dias um fragmento da minha cruz até que essa alma esteja completamente curada. Não se surpreendam se surgirem resistências e dificuldades. Tudo isso faz parte do processo e será para vós uma prova de que o dom está ativo. Uma coisa que devem ter em conta é o estado da vossa alma. Há momentos em que eu curarei sem dizer uma palavra e outros em que exigirei o vosso perdão. É sempre bom perguntar-se: já perdoaste a todos aqueles que alguma vez te magoaram? A resposta tem de ser sim, ou pelo menos conduzi-los a uma oração para manifestarem a vossa vontade de perdoar. Uma oração como: Senhor, não sinto perdão, mas a minha vontade de perdoá-los. Por favor, Senhor, ajuda-me a perdoá-los. Muitas vezes a sua doença está relacionada com um incidente. Se não se perdoarem a si próprias, isso também tem de ser abordado. No início, não quero tornar-vos as coisas difíceis, mas à medida que forem progredindo, compreenderão cada vez mais que existem elementos que podem impedir a vossa cura. Haverá momentos em que a vossa dor já não se manifestará, mas a doença continuará presente. Oh, minhas noivas, os meus caminhos são múltiplos. Não há duas situações que sejam iguais. Eu olho para a alma, sabendo bem quais foram as suas lutas e falhas. Vós olhais para a alma, que está doente e precisa da minha misericórdia. Quando eu não curo, é muitas vezes por uma boa razão, não por causa da vossa falta de fé ou da falta de fé dela. Pode ter a ver com o momento certo. Também podem estar envolvidas lições de vida. Como já referi, talvez tenhais de lhes perguntar: acreditais que Jesus tem o poder de curar? E acreditas que Jesus vive em mim?
E também podes dizer: enquanto coloco as mãos sobre ti, espero que Jesus se manifeste através de mim e te toque com o seu poder curativo. Ele é o curador, eu sou apenas um instrumento. E depois haverá outras ocasiões em que tudo o que terão de fazer é colocar as mãos sobre essa pessoa e pedir, com muita serenidade, a minha misericórdia na vida dela. Haverá momentos em que as primeiras tentativas não serão suficientes e terão de continuar a rezar até obterem resultados. Um dos aspectos mais importantes ao rezar pelos outros é conhecer a minha vontade para a situação deles. Se conhecerem a minha vontade, poderão suportar qualquer escárnio e resistência. Em casos muito graves no hospital, a vossa perseverança pode produzir resultados, quando nada mais funcionou. Quando alguém recebe uma cura, é muito importante que lhes ensinem como mantê-la. A pessoa pode sentir um alívio imediato e ficar feliz por ter sido curada. Depois, no caminho de volta para casa, tudo volta e ela percebe que foi apenas temporário. São momentos em que ela precisa repreender os sintomas enganadores, até que estes desapareçam. Os sintomas enganadores são enviados àqueles que acabaram de ser curados, para os convencer do contrário. Aqui é necessário que digam à pessoa que ela deve manter-se firme na sua cura e não ceder aos sintomas enganadores. Oh, isto é tão simples. Sim, é verdade. Tu também já fizeste isso? Sim, lembro-me de muitas ocasiões. Na verdade, ainda tenho dificuldade com isso. O Ezequiel reza por mim e isso desaparece, mas depois volta e tenho de repreender esses sintomas enganadores. O que quer que tente regressar não tem o direito de estar aqui, pois foi curada. Mas o inimigo envia esses sintomas para me fazer acreditar que não fui curada, para que eu retome esse estado. Por isso é preciso manter-se firme e repeli-lo. Ainda há outra faceta deste tipo de cura, que é a permanência no local. A alma que sofre pode muito bem encontrar-se no meio de uma situação muito grave ou emocionalmente ameaçadora, que requer muita graça antes de poder ser resolvida. Nesses casos, a alma decidiu carregar esta cruz pelo bem da pessoa por quem reza. Por isso, habituaste-te a perguntar: por que estás a rezar? Pois muitas vezes rezam por uma situação muito grave que requer um maior impulso de oração. E essa aflição torna-se um sacrifício de jejum semelhante ao espinho de que falava Paulo. O que nos leva a outro ponto. Há momentos em que uma alma é dotada de muitas graças e é-lhe permitida uma doença para a humilhar, para que não se torne orgulhosa e perca tudo, incluindo a sua alma. Estas são, portanto, algumas das reflexões com que se depararão ao abraçarem neste ministério de cura. Lembrem-se, eu estou convosco, eu atuo a partir de dentro, quer o sintam ou não. E muitas vezes, quando a resistência é mais intensa, quando as acusações voam pelo ar e vos atingem repetidamente na cara, isso é um sinal de que estão prestes a alcançar um avanço. Caso contrário, o inimigo não se daria a tanto trabalho para se opor a vós. Vejam, Satanás odeia-me, mas não me pode fazer nada. No entanto, ele sabe que eu vos amo, por isso tenta magoar-vos para me fazer mal. No final, ele será amarrado e o céu será glorioso. Até lá, minhas noivas, tomem este dom inestimável que vos confiei e derramem-no sobre todos, inclusive sobre os feridos, os perdidos e os abandonados, especialmente sobre aqueles que se sentem esquecidos por mim, embora nada possa estar mais longe da verdade. Eu os aperto amorosamente contra o meu coração. Sai, pois, com fé e exercei este dom, tendo em mente que ireis encontrar resistência, e que a resistência é um bom sinal. Que isso vos fortaleça.